Bem-vindos ao AmadorCast. Hoje nós estamos aqui com um competidor que une paixão ao cavalo, técnica e muita performance. Ele é especialista em alta performance e competidor de 3 tambores. Hoje estamos aqui com Rafael Fioravanti. Bom dia, obrigado pelo convite. Imagina, Muito bom estar com vocês e falar um pouco de cavalo, que é o que a gente ama, né? Com certeza, Rafa. O prazer é nosso recebê-lo aqui. Obrigado. Rafa, como os cavalos entraram na sua vida? Na verdade eu falo que eu tenho 36 anos e tenho 36 anos de cavalo, né? A gente, tanto eu quanto meu irmão, a gente vem de uma família que era basicamente do campo, assim, tem a raiz na cidade, mas eu falo que todo final de semana a gente não ia pra praia, como a maioria das pessoas, a gente ia pra fazenda, mexia com cavalo, carneiro, boi, então a gente teve sempre esse pé ligado no rural, vamos dizer assim. E desde então eu sempre fui um apaixonado por cavalo. Minha mãe relata que quando a gente era muito novo, a gente era muito hiperativo. E o cavalo entrou também para ver se a gente acalmava e era mais tranquilo e dava mais tranquilidade para elas. Não sei se deu certo. Na verdade, talvez vocês tenham feito ela ficar mais louca ainda, colocando os cavalos mais ainda na vida dela, né? Exatamente. Eu acho que o cavalo fez parte, sim, da nossa vida. Na minha faz até hoje. E o meu irmão um pouco mais distante já, mas ainda muito rural. E como você entrou no esporte? Na verdade, eu lá atrás, lá no começo, eu já tinha praticado tambor, isso na infância, vamos dizer assim, até os 10 anos. Daí eu tive um acidente no tambor e acabei fraturando a clavícula. E nesse ponto minha mãe decidiu colocar a gente no hipismo clássico. Tá? Daí eu fiz muito tempo de hipismo clássico, fui um pouco para o CCE, que é o concurso completo de equitação, o que me ajudou muito, até hoje ajuda, né? Tanto disciplina, técnica, em como ver o cavalo de uma maneira geral. E a partir do momento que eu conheci a Carol, ainda fazia o CCE, mas como todo final de semana em prova, acompanhava ela, toda hora dentro do Aras, eu fui migrando aos poucos pro 3 tambor e hoje estamos aqui. No final, você deixou sua mãe doida de qualquer jeito, você voltou pro tambor. Exatamente, voltamos pro tambor, exatamente. E Rafa, você lembra como foi sua primeira competição? Então, a primeira em si, acho que não, mas eu lembro muito do começo. Era um animal que chamava Esperanza Dari, que era a criação do Aras, um Toltac Dari na X-Count. Um cavalo até que tinha sido condenado por outro veterinário. E quando eu comecei a atender os cavalos da Carol, esse cavalo estava parado, aposentado, solto no pasto. Eu falei, não, esse cavalo dá pra gente levar, tal. Daí eles falaram, não, então se dá, é o seu cavalo. E eu acabei montando esse cavalo, ganhei muita prova de amador principiante, amador light. Foi um cavalo que, muito rápido, eu já corri 17.400, 17.500 e saí muito rápido do amador principiante também. E, consequentemente, vendi ele muito rápido também. Então, fiquei sem ele rápido. E foi isso, o começo foi esse. E Rafa, quando você viu que virou uma paixão para você o esporte em si? Na verdade, eu sempre fui um apaixonado por cavalo, né? Sempre gostei de várias modalidades, só que o 3 tambor eu acho que como uma família envolvida já, a família da Carol, acabou colhendo, vamos dizer assim, toda a situação ventou a favor, entendeu? Para tudo que aconteceu. Consequentemente, eu era um veterinário que atendia muito mais cavalo de corrida, trabalhava com outro veterinário, e isso foi migrando. Eu comecei a trabalhar mais com cavalo de tambor e tal. Ou seja, a vida foi me levando para os 3 tambores, vamos dizer assim, entendeu? E virou realmente uma paixão. Hoje, eu falo para Carol que o final de semana que a gente não tem prova é os piores finais de semana nossos. E Rafa, teve alguém que te inspirou, assim, a ir para esse lado, para esse mundo? Você fala o mundo veterinário ou o mundo, tipo, 3 tambores? O mundo do cavalo em si. O cavalo eu nem sei fazer outra coisa, porque desde pequeno é isso que eu fazia, entendeu? Era estar perto do cavalo, estar perto dos animais. Lógico, eu acho que meu pai e minha mãe foram inspiração para esse começo, né? A gente está sempre ligado a essa parte rural. Mas, assim, o 3 tambores, com certeza a inspiração foi a Carol, né? Não tem como não falar dela, porque ela foi a inspiração, foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade maior, e então não tem como não ser, entendeu? E ela é uma inspiração para todo mundo, né? Acredito que sim. Diga-se de passagem. Falo pra ela que eu tenho muito orgulho dela, que
tudo que ela faz, ela é muito determinada, muito focada. Às vezes eu incentivo elas em alguns esportes e depois eu meio que falo, calma, também não é tão assim, entendeu? Vamos tentar equilibrar a balança porque ela não tem muito isso, entendeu? É tudo ou nada o tempo todo, entendeu? Não, mas vocês como casal, né? Os dois são extremamente dedicados, esforçados, e a gente vê que vocês escolhem resultado em pista, não tem jeito. A gente, na verdade, a gente gosta muito, sabe? A Carol, até quando a gente começou a namorar, casar e tal, ela não era tanto do esporte, assim, mas eu sempre fui do esporte, por ser uma pessoa que sempre fui um pouco pesado, eu sempre me apoiava no esporte pra ter, tipo, ser o mais leve possível. Não que eu vá ser magro, são coisas diferentes, mas o mais leve possível, entendeu? E ela vendo isso e começou a pegar gosto também, hoje ela é super companheira, a gente faz tudo junto. E com certeza, é o que eu falo para meus clientes, não é só o cavalo que tem que estar preparado. Você tem que estar preparado também. As pessoas acham que vai chegar ali na hora e vai montar e vai ganhar. Às vezes pode dar sorte de acontecer isso, realmente pode acontecer, não estou falando que não. Mas eu nunca vi, um exemplo, um lutador de vale tudo entrar sem estar treinado. Eu nunca vi um lutador um jogador de futebol entrar em campo sem estar treinado. Então, tudo exige treino. Se você quer andar em alta performance, se você quer colher resultado realmente, beleza. Agora, se você quer levar como brincadeira, ok, E Rafa, você vive os dois lados aí, né? Tanto médico veterinário como competidor. Pra você, qual é mais complicado ali? Então, o que acontece? Como competidor, eu acho muito fácil. Porque sou eu que tenho o controle da situação, entendeu? Eu realmente, pra mim fica muito fácil eu falar, não, vou parar esse cavalo porque eu acho que ele não tá legal, ou não, esse cavalo aqui, ele não tá dando resultado, mas não é por uma falta clínica, não é por uma dor. Ele não tá dando resultado porque muitas vezes ele não corresponde como outros animais. Eu acho que é isso que falta um pouco do meio. Todo mundo espera um Usain Bolt, mas nem todo mundo vai ter um Usain Bolt. Você tem que entender a limitação de cada cavalo. Mas às vezes a pessoa tenta achar um defeito clínico, um defeito, vamos dizer assim, ortopédico, para justificar uma queda de performance. Às vezes é só uma queda de performance, entendeu? Não que não aconteça ao contrário também pode acontecer, você ter um envolvimento ortopédico, uma queda de performance, mas isso não é uma obrigatoriedade, entendeu? Isso você tem que estudar, você tem que conviver, você tem que examinar. A gente tem vários recursos para decidir isso, mas vendo como líder, é muito mais fácil você ser o competidor. E Rafa, você trouxe aí desse cuidado com o cavalo, né? Hoje a gente vê que evoluiu demais, né? A medicina equina evoluiu assim muito. O que você vê ali de dificuldade, justamente das pessoas entenderem essa evolução? A primeira coisa, o que eu acho, hoje a ciência está muito desenvolvida e você tem muito acesso à informação. Hoje eu falo que só não aprende quem não quer. Seja em curso, porque tem curso de todos os tipos possíveis, você tem curso desde livros. Eu, lógico, faço 2, 3 cursos todo ano, eu me policio para fazer 2, 3 cursos, participar de congresso, mas eu sou um adepto dos livros. Eu adoro o livro, entendeu? Porque eu acho que é uma informação objetiva e muito consistente. E tem algumas coisas que não mudam, né? Exatamente. Agora as pessoas, isso já aconteceu comigo, tem muita dificuldade em aceitar o fim. Entendeu? Tipo, pessoal, esse cavalo não dá mais. Entendeu? E tipo, não é que não dá mais pro Rafael veterinário, não dá mais para nenhum veterinário. Eles acham que muitas vezes vai mudar o veterinário e vai acontecer um milagre. Gente, milagre não acontece. Você pode conseguir levar um cavalo aposentado em uma prova, para em 2 meses, leva em outro, mas até onde isso é válido, até onde você quer isso para o seu cavalo, entendeu? Eu acho que esse tem que ser o peso da balança. Entendeu? Até onde eu interferir nesse animal é positivo. Até onde ele vai me dar resultado e até onde ele já me entregou tudo que ele queria. E esse é uma tecla que eu bato bastante. Já vi pessoas me tirarem por falar que isso, e o cavalo tá aposentado, entendeu? Tipo, vai correr uma prova ou outra? Vai. Com qualquer veterinário vai. Mas quanto que ele tá te entregando resultado, quanto isso está sendo benéfico para ele e para você, entendeu? Eu acho que esse é o peso da balança. E é um trabalho que eu venho fazendo com meus clientes, já fiz com a Carol,
lá atrás, que ela sofreu bastante na perca do PG da Cheyenne, e eu venho instituindo isso. Pessoal, vocês querem andar em alto nível? Tenham todo ano 2, 3 pontos. Todo ano você tem que ter essa renovação. Seu cavalo não é eterno. Entenda isso. E cada passada que você dá, deu uma passadinha no test horse. Não é uma passada a mais, é uma passada a menos. A partir do momento que você começa a entender isso, você começa a aumentar o leque, você começa a colher mais resultados e judiar menos os cavalos. Sim, você começa a pensar no bem-estar, né? Como exatamente, Porque o cavalo tem um limite, entendeu? Eu quero correr prova todo final de semana, ok, mas entenda que seu cavalo vai chegar uma hora que você não vai conseguir correr mais todo final de semana, entendeu? Vai ter que, por mais que a gente faça preventivo, por mais que a gente use, uma hora ele acaba, entendeu? Sim, esgota. Exatamente, não é uma peça de moto, uma peça de bicicleta que você vai lá e troca. Então você tem que estar preparada mentalmente para isso. E eu vejo que a maioria das pessoas não. Porque elas atrelam ao sonho a um cavalo só, entendeu? Até a próxima pergunta ia ser justamente essa. Se você acha que as pessoas hoje, elas entendem realmente o bem-estar do animal, né? Não só, é atleta, usou, acabou, joga fora, né? Se eles estão preocupados com esse bem-estar. Olha, eu vejo uma conscientização muito grande nesse intuito, vindo nessa direção. Eu vejo que os meus principais clientes pensam dessa maneira. Os principais, quem está ganhando em pista, vamos por Tavares, LF, Aras Rafaela, entre outros vários clientes que eu tenho, que não são muitos, mas são bons, que sempre foi o meu foco, entendeu? Eles já vêm pensando nesse estilo, entendeu? Pô, eu tenho que cuidar do meu cavalo, eu tenho que aceitar, leva um final de semana, no outro leva outra tropa e vai mudando. Fazendo essa conscientização, você vai aumentar muito a vida, vamos dizer assim, atlética do seu animal, entendeu? Uhum. E você como veterinário e como atleta, né? Qual ponto você acha mais importante ali para você ter um animal seu, Rafael, correndo dentro de pista? Então, na verdade, eu jamais ponho um cavalo que não está 100% para correr. Eu tive um exemplo agora que a gente teve um problema, o Barrel mesmo, que é o meu principal cavalo, no ano do derby dele, foi ferrado uma semana antes do derby, ele acabou indo para o ABQM, acabou sentindo. Eu tinha sim as condições de pôr ele para correr, mas já era uma prova difícil. É um cavalo que me serve todo final de semana. Será que valeria a pena? Tudo bem, era o ano do derby dele, mas eu julgo muito isso, entendeu? Eu penso que o cavalo não se faz em uma prova, você tem que ter um projeto para o cavalo, não é uma prova que vai mudar ele, entendeu? E sim, uma prova pode acabar com ele. Você pôr um cavalo que não está 100% para correr, primeiro que a chance de você ganhar diminui muito, porque o nível que a gente vive de competição já é muito difícil, muito difícil. Tá todo mundo super bem preparado. Daí você põe um cavalo que não está 100%, com o risco dele piorar, eu não vejo sentido. Na minha opinião, não vejo sentido. Sim. Eu acho que é uma constância, né? Sim. O cavalo não é um 16 que vai fazer a diferença na vida dele. Exatamente. Mas uma trajetória ali. Uma trajetória vitoriosa, entendeu? As pessoas acham, eu preciso ganhar essa prova e tal. Eu não penso assim, entendeu? Eu acho que primeiro vem o cavalo. Se ele estiver bem, ok. E outra, eu não entro para ganhar. Eu discuto isso eu entro para fazer o meu melhor. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? A hora que você entende que você não está procurando ganhar do outro, que você não está procurando correr mais, que você está procurando uma boa passada, fazer o seu melhor para você e para o seu cavalo, os resultados começam a vir mais fácil, entendeu? Com certeza. E você trouxe do Barrel, né? Você Sim. Tem aí um lançamento de Garanhão, né? O ST Barrel. E, assim, ele, além de um grande cavalo maravilhoso, ele também é seu cavalo de sela. Né? Conta um pouquinho dele pra gente. Eu falo que eu não tive grandes cavalos. Eu tive muitos cavalos, desde a parte do hipismo até esse cavalo. E eu falo que quando a gente monta um cavalo diferente, a gente sabe que ele é diferente. Pode os outros não acreditarem, para mim tanto faz a opinião dos outros, né, entendeu? O importante é o que eu sinto a hora que eu monto. E esse cavalo ele tem muito a entregar, muito a entregar. Não tenho pressa. É um cavalo que, quem repara as minhas passadas, é um cavalo que eu não vou para cima dele. Eu deixo ele fazer
e ele vem mostrando que ele é capaz, entendeu? Pra ele parece fácil, né? Exatamente, parece fácil. E é um cavalo que, quando eu monto, eu olho pro Tosa, sabe aquele cavalo que a gente quer, né? Você também é competidora, que você pede um exercício, ele faz, aquele cavalo que eu desço dele, eu desço arrepiado, da facilidade que ele tem em fazer os movimentos. Ele é um cavalo grande e forte, mas ele entrega uma facilidade, ele entrega um galope gostoso, uma serenidade como cavalo, que eu ainda não vi em outros cavalos. Eu falei pra Carol, Carol, o dia que você correr esse cavalo, eu só não vou te deixar porque eu sei que nunca mais ele volta pra minha cela. Porque ele... eu acho que Deus abençoe e pôs ele na nossa mão, não tem outra explicação, porque... E ele, assim, vai produzir, não tem como ele não produzir, entendeu? E é o que a gente tava conversando ontem, não tem pressa, entendeu? Cobre 4, 5 éguas, cobre 4, 5 éguas, eu não quero forçar isso, ele vai se revelar, entendeu? Eu tenho a certeza disso, como outros cavalos que passou pela gente, que foram escolhas nossas e se revelou. Um exemplo, para quem não acreditar, pode perguntar para onde é a Maria in Love, era uma escolha minha. Na época a Lúcia, que era minha cliente, acabou comprando ela, graças a Deus deu certo. A Lady Moonshine era uma escolha minha, eu comprei no leilão acreditando. E a égua que correu 16.700, a Carol correu 16.500 e vem uma constância melhor. E eu vejo ele como melhor que todas essas éguas, entendeu? Só que ainda ele é um cavalo novo, é um cavalo que, tipo, ele não tem que provar nada pra ninguém. Resumindo é isso, ele já me mostrou o que ele é, entendeu? E a gente não precisa provar nada pra ninguém. E vamos correndo prova, fazendo o que a gente gosta, entendeu? E ele como indivíduo, foi o que você trouxe, né? Ele já se mostra, parece fácil pra ele faz ali, parece que nem tá cansado de passar, tá tudo bem pra ele. Ele entra em pista, parece que nada tá acontecendo, nada mudou, de cabeça baixa, tipo, falo com ele, vamos que agora a gente precisa fazer, entendeu? Você vê pelo Grand Slam mesmo, ele tinha ficado 60 dias parado, por causa desse problema que eu falei, do ferrageamento e tal. Ele veio na primeira passada, correu um 17-0, entendeu? Tipo, falo, Tosa, calma que ele vai dar certo, fica tranquilo. Eu tento passar essa paz pro Tosa, porque ele é um pouco angustiado, eu falo, relaxa, cara, o que for pra ser, vai dar certo e fica tranquilo. Você não tá nada ansioso. Não, tipo, eu sei o que eu tô montado, entendeu? Vai ganhar ou perder é uma consequência, entendeu? Tipo, não tem só eu ali, tem outros competidores competentes também. Então, lógico que eu tô preparado emocionalmente, meu cavalo tá preparado, a gente quer ganhar, mas a gente tá ali pra fazer, acima de tudo, o nosso melhor. Sim, eu competição é isso, né? Exatamente. E Rafa, como nasceu a Sport Ecos e qual o propósito da Sport Ecos? Então, a Sport Ecos sempre, assim, meu pai sempre foi, como eu disse, rural, mas nunca foi do cavalo. Meu pai, se falar pra ele, compra um cavalo de 10 mil reais, ele acha um absurdo de caro, entendeu? Ele vai falar, pô, mas 10 mil reais eu compro 3, 4 vacas paridas. Esse vai ser o argumento dele, na real, esse vai ser o argumento dele. E eu vi na veterinária uma forma de ficar perto dos cavalos, de conseguir fazer o que eu gostava. E assim foi feito, entendeu? Hoje, tudo que eu tenho não foi nada dado, entendeu? Foi tudo conquistado. E muito conquistado junto com a Carol também. Nada foi dado nem para ela, nem para mim. A gente vem batalhando, a gente vem conseguindo, a gente vem traçando planos corretos e sem fazer loucura, entendeu? Então, tudo que eu tenho se deve à veterinária e ao cavalo. E eu falo pra você que hoje eu não sei fazer outra coisa, entendeu? Falo, cara, muitas vezes a gente fica chateado porque a veterinária em si é uma profissão bem, como que eu vou falar, ingrata. Porque ao mesmo tempo que você tá ganhando, você é o melhor do mundo, eu falo que é igual treinador, quando você tá ganhando é o melhor do mundo, quando você começa a perder, alguém tem que ser ocupado. E a maioria das vezes ou é o veterinário ou é o treinador. É verdade. É um dos dois. Nunca, tipo, o cavalo... As pessoas não entendem que o cavalo não é uma máquina, que o competidor não é uma máquina, que existe fases, como no jogador de futebol, como no lutador de vale tudo, como no ciclista, são fases que você tem que aceitar. E Rafa, para você, quais são os principais pilares para um cavalo atleta? Na verdade, eu acho que genética, estrutura e meio, né? Que seria o meio ambiente da onde ele tá, como ele é criado, o treinamento, tem que ter toda essa estrutura. Mas então seria genética, estrutura, o cavalo e o meio, né? O meio em que ele vive, pode classificar isso desde treinador até o que ele come, entendeu? O meio.
E Rafa, para você, assim, né? Como você vê as mudanças que aconteceram, né, na veterinária hoje? A gente vê, que nem a gente trouxe, né? Tiveram muitas mudanças, evoluções, mas você vê que alguns recursos estão se tornando algo. Ah, qualquer coisa usa esse recurso, né? Não tem mais talvez aquele estudo, tipo, existe essa necessidade realmente para o cavalo? Não. Você acha que está meio banalizado algumas coisas? Na verdade, eu vejo uma crescente cuidados em condroprotetores, tá? Em protetores articulares, em terapias novas articulares, as que agridem menos a articulação. Antigamente se usava, vou dar um exemplo, muito corticoide intraarticular. O que, de uma forma assim, era muito eficaz, mas em contraparte ele era ruim, ele era danoso à articulação. Hoje existe uma crescente em produtos, para falar de uma forma mais simplória, assim, originados do próprio animal. Para ficar mais fácil para todo mundo entender. Como o IRAP, o alfa-2, a célula-tronco, o PRP, existe uma crescente nos nutracêuticos, que é como a gente chama. Então eu vejo isso como muito positivo. Eu procuro usei muito corticoide, hoje evito ao máximo usar. Lógico, são tratamentos mais caros, mas hoje eu sempre dou opção do proprietário, existe esse caminho e tem esse. Qual que a gente vai decidir? Porém, eu acho muito importante essa conversa, entendeu? Essa troca de ideia. Eu não vou tomar uma decisão sozinho. Eu vou expor para você as nossas possibilidades e a gente vai decidir em conjunto, em equipe, veterinário, treinador, o próprio fisioterapeuta, que é uma área na medicina veterinária esportiva que vem crescendo muito, graças a Deus, porque essa medicina interativa é muito eficiente. É muito mais eficiente do que você tentar uma coisa sozinho. Então, sim, a veterinária vem evoluindo muito. É por isso que é sempre importante você estar fazendo um curso, participando de um congresso, sem perder a base que eu falo dos livros. Mesmo os livros mais antigos, eles já falavam dos nutracêuticos. Lógico, não do alfa-2, do IRAP, mas já falavam dessa terapia regenerativa, entendeu? Então, eu acho muito importante você mesclar isso, você procurar a base de informações boas, entendeu? Realmente entendeu todo, né? Exato, entendeu todo. Lógico, o que o Rafael veterinário pensa. Eu acho que existem cavalos e situações. Tem cavalos que se adaptam em tais situações. Tem outras que você não cabe mais ver. Você pode pegar um cavalo que para os profissionais, que para os abertas seria um cavalo aposentado, mas ele pode servir muito bem para uma criança. Entende? São níveis de exigências diferentes. Isso eu vejo que falta muito bom senso dentro dos nossos colegas, na hora de avaliar, por exemplo, um exame de um animal, entendeu? Eu acho que a gente tem que parar e pensar no propósito daquele animal, entende? Porque a gente pode estar perdendo grandes animais por besteiras, entendeu? E às vezes foi o que você trouxe, né? Um animal que você venderia, você está fazendo um vet check ali, ele super serviria para a pessoa que está querendo comprar o animal. Lógico, você precisa pontuar que existe um problema. Mas não que ele está condenado por conta desse problema. Perfeito, né? É exatamente isso que eu quero falar. Existe problema, o caminho é esse e esse. Para que você quer esse animal? Não, eu quero para minha filha correr uma prova por mês, porque eu não tenho muita condição de ir em prova. Cara, esse cavalo te serve perfeitamente. Não, eu quero esse cavalo porque eu e o meu treinador vamos correr e a gente quer fazer campanha. Esse cavalo não é para você. Entende? Eu acho que esse é o peso da balança, entendeu? Não simplesmente o exame pelo exame. Cara, se você for fazer o exame hoje e levar a ponta da risca, 90% dos cavalos não passam. Exato. Todos vão ter um detalhe ou outro. Isso aí eu acho que falta bom senso, né? Parece que às vezes os profissionais eles têm medo de assumir isso. Falam, pessoal, tem esse risco aqui, mas eu acho que dá pra gente levar. Você tá ciente, legal, vamos fazer. Falta um pouco isso. No meu modo de ver, na opinião do Rafael. Não estou falando que isso tem que ser a opinião de fulano e de Beltrano, entendeu? Essa é a minha opinião e é o que eu pontuo com meus clientes. Sim. E foi muito que você trouxe, né, Rafa? Se hoje a gente for analisar realmente animais atletas de alta performance,
muito difícil um passar limpo. 90%, não, assim, 90% não passa, não tem. Ah, fala, não, quero um exame de 100%, cara, você vai procurar. Às vezes nem potro desmamando. Nem potro, exatamente. Agora, eu vou te falar, eu faço essa comparação chula, mas é uma comparação legal. Você preferiu o Ronaldo com problema no joelho, no seu time, ou o Zezinho da esquina 100%? Ronaldo com problema nos 2 joelhos, tá ótimo. Entende? Você entende a diferença? Por menos que ele jogue menos, a hora que ele jogar vai ser valendo, entendeu? Exatamente. Então é isso que você tem que encontrar esse equilíbrio, entendeu? Não é a veterinária por si só, eu acho que tem todo um bom senso, e eu acho que nessa parte o competidor Rafael e o veterinário Rafael acabam se encontrando e criando um bom senso bom, entendeu? Uhum. E Rafa, o que você acha que precisa evoluir na medicina ainda no Brasil, nas competições? O que você acha que precisa evoluir? Olha, ainda? na medicina eu penso que a gente tem que evoluir um pouco nossos métodos de diagnóstico. Como na Europa, nos Estados Unidos, hoje já existem mais ressonâncias, existem mais tomografias, os quais não deixam dúvidas. Não estou falando que o ultrassom e o raio-x não são bons exames, são excelentes exames, mas, cara, a hora que você parte para uma ressonância, você parte para uma tomo, você parte para outro nível de exame, você entende? É igual você ir no médico, o cara vai pedir um raio-x, beleza, pede, mas ele pede uma ressonância, ele pede uma tomo. Concordo que você consegue entender muito melhor a lesão, e a partir do momento que você tem acesso a tomo, você tem acesso à ressonância, você começa a enxergar o raio-x e o ultrassom de uma maneira diferente. Você começa a ver coisas que você não via antes. Pô, tá, não sei o que, até onde eu posso, entende? Então, eu acho que, assim, as terapias, a gente está bem evoluído. Mas a gente precisa investir em métodos de diagnósticos mais desenvolvidos. Graças a Deus a gente já tem, eu acho que 1, 2 ou 3 ressonâncias no Brasil. Tomamos não sei quantas, se temos e se quantas são, que eu não conheço nenhuma, sinceramente. Então eu acho que sim, é uma evolução cara, porque no Brasil tudo que você fala para cavalo parece que triplica o preço, né? Mas é o próximo caminho. Na minha forma de pensar, a evolução passa pela evolução do diagnóstico. E nas competições? Cara, eu estive nos Estados Unidos recentemente, eu vejo, pode ser que muitas pessoas não concordem com o que eu vou falar, eu vejo o brasileiro muito mais desenvolvido que o americano. Falo em treinamento, não em organização. Em organização, o americano não tem nenhum problema. Mas em treinamento, cara, nossos treinadores, eles são fantásticos. Porque o americano, primeiro que o americano em si, muitas vezes ele não tem um treinador, ele mesmo que treina. Tem um cavalinho no fundo de casa e ele mesmo que treina, exatamente. Agora, eu acho que, por exemplo, como já vem acontecendo, né? O João Leão, o André Coelho, o Evelino, eles têm tudo para se destacar nos Estados Unidos, porque eles, vamos dizer assim, são mais casca grossa, eles estão acostumados com cavalos que eles vão ter que desenvolver melhor aquele cavalo, vão ter que trabalhar melhor aquele cavalo. Agora, em organização, o americano... Eu tive a oportunidade, essa última vez, de acompanhar uma prova em Ocala, no World Equestrian Center, que é o maior centro equestre do mundo. Cara, você entra pelo WhatsApp, você entra pelo site, você pede uma serragem, eles entregam na sua baia. Você pede uma ração, eles entregam na sua baia. Você pede um feno, eles entregam na sua baia. Tipo, sem você precisar falar com ninguém, vocês entram. Então, eu acho que essa é uma evolução que a gente precisa, tá? E, assim, eu acho que as provas particulares já estão bem desenvolvidas nesse ponto, sabe? Em dar um suporte maior pro atleta. Já a BQM, no meu ponto de vista, eu acho que ela deixa um pouco a desejar. Sinceramente, eu acho que ela deixa um pouco a desejar. Eu acho que tem situações ali que facilmente eles resolveriam. Problema da água, entrar em baia. Cara, isso é coisa simples de resolver. Custa, mas eu acho que não é tanto assim. Eu acho que dá para fazer. Eu acho que é só a gente começar a conversar mais, eles serem mais abertos a esse diálogo e a gente pontuar essas evoluções. Agora, as provas particulares, até devido à grande concorrência, né, que a gente vê que cada dia tem mais prova, a evolução vem muito grande nesse sentido de adequação do meio para o competidor e para o cavalo.
Realmente a gente vê que existe muita diferença aí, né? E foi o Exatamente. que você trouxe. Óbvio, tudo tem um custo ali de melhoria. Exatamente. Mas eu acho que a gente já vem, né? A gente já paga ali a BQM, a gente já faz tudo, né? Então nada mais justo ali que realmente gerar um conforto, né? Eu Exato. acho que Aí são coisas assim, teoricamente, lógico, você não controla o o tempo, clima, você sim. não controla totalmente, mas você consegue fazer uma baia onde você monte ela 30 centímetros acima do normal, entendeu? O que já deixaria difícil entrar água, concorda? Não, são coisas simples. A gente tem que pensar, tudo bem, não sei como que tá esse andamento da BQM lá com o parque de Araçatuba, mas, cara, a BQM tem que começar a pensar em ter um parque próprio e ter baia de alvenaria. A gente não pode ficar toda hora sujeito a isso, entendeu? Lógico, não vão ser um total de baias de alvenaria, mas algumas você tem que começar a pensar nisso, entendeu? Eu não estou falando que para amanhã. Não, isso é uma evolução. Mas precisa ter o planejamento para Exatamente, acontecer, né? Se não exatamente. tiver o Senão a gente vai planejamento, ficar a vida inteira, vai pra lá, voa baia, aquele transtorno, todo mundo corre, pega fogo no padrão de luz, como a gente viu acontecer, corre lá, apagar com o disjuntor, sabe? E você vê, tipo, passa ano, vem ano, passa ano, e são os mesmos problemas. exato. Mas isso é só uma opinião do Rafael, entendeu? E Rafa, trazendo tudo isso, você acha que hoje é o ponto que mais incomoda no mundo dos três tambores? Eu acho que é Essa o falta de ponto. cuidado ou tem outros pontos? Eu acho que é o ponto que mais tem discussão, é isso. E como eu já sou um adepto desse assunto, eu acho que é um outro assunto que a gente tem que discutir. A gente fala muito, vem muitas promessas, mas passa ano e vem ano, não muda. É o exame antidoping. Isso tem que ser discutido, tem que criar um regulamento, tem que criar uma comissão técnica do antidoping. Não ficar, não que não sejam pessoas que tenham bom senso e procurem o melhor, mas não ficar à mercê de quem não é técnico. Não pode uma pessoa que não é técnica discutir e decidir sobre isso, entendeu? Você tem que ter uma comissão técnica, entendeu? Eu aposto que não custaria nada para a BQM criar essa comissão, entendeu? E criar um assunto. Ou então vamos seguir padrão X, vamos seguir padrão Y e seguir o padrão. Eu acho que são dois pontos que a gente tem que discutir bastante. E você acha que existe hoje uma romantização do esporte? Na verdade, o que eu vejo, vamos falar um pouco de romantização e já pensando em comércio. Muitos criadores, muitos proprietários, pô, cavalo só me dá gasto, pô, cavalo isso, cavalo aquilo. Por quê? Justamente por causa dessa romantização. Eu não vendo esse porque é filho de Beltrano e fulano. Eu não vendo aquele porque é filho de não sei o quê. Não... Cara, a partir do momento que você encara o cavalo como um negócio, lógico, vai ter um ou outro cavalo que você nem pode vender, entendeu? Mas você partir para um negócio, você começa a colher bons resultados. Mas você tem que entender que é um negócio, entende? E parar com esse... Lógico, um ou outro cavalo competidor vai ter. Agora parar com esse, esse não sei o que, esse... Bom, eu penso assim, entendeu? É o que eu falo. Você vende, eu falo, tudo tem valor. Se você está disposto a pagar por não é preço por esse valor, eu vendo tudo. Entendeu? Mas tudo tem valor. E ter uma base formada, entendeu? É isso que eu penso. E é o que a gente falou, muito do planejamento. Exatamente. Você tem que planejar, não é só sair fazendo pro outro a torta e a direita, sem ter um planejamento, sem pensar nos animais que você traz ali. Porque o comércio, você tem que pensar no que o mercado vai absorver, entendeu? Não adianta você criar 50 cavalos do mesmo padrão e achar que vai atingir um preço bom, entendeu? Cara, quanto mais oferta, menor o preço. Se você diminui a oferta de um produto bom, você leva o preço. Agora, se a pessoa sabe que se não comprar no leilão Y, pode comprar no leilão Z, pode comprar no leilão A, no leilão D, por que ela vai comprar naquele leilão? E isso leva a cair o preço. Agora, se você põe um animal diferente em um leilão, a pessoa sabe que vai ter que pagar. Sim. Tá, eu acho que o maior exemplo disso, eu tenho isso pra mim, foi o nosso leilão agora do Grande Leilão recentemente. Os cavalos prontos, que deram resultado, venderam super bem. Já os potros, foi muito mais difícil, entendeu? Porque existe uma oferta muito grande de potro. E uma demanda muito maior de cavalo pronto.
onde não tem tanta essa oferta. Então o mercado tem que começar a olhar para isso e a começar a pensar em outros olhos. Não adianta você criar um cavalo e achar que vai vender super bem. Ah, porque vendeu super bem no leilão Y, mas muitas vezes tem uma panelinha ali, que um comércio meio que, vamos dizer assim, uma troca de figurinhas, não é realmente um comércio, entende? Não estou falando que não tenha. Muitos casos existem. Mas é um mercado muito menor, é o que eu falo para Carol. A gente acaba olhando só o ápice da pirâmide. A gente tem que prestar atenção na base. O comércio maior está na base. Muitas vezes o comércio maior está no cavalo de 50, 60 mil, não no 200, 250. Sim. Será que a gente não consegue vender, tipo, esses cavalos da base aqui? E depois, nem que a gente venda mais barato, mas pensa, é o que eu falo. Se você vender 10 cavalos a 50, e daqui a um ano você comprar um deles que se destacou por 300, foi muito bom negócio. Sim. Primeiro que você está valorizando sua criação e está deixando de gastar muito dinheiro. Então, você tem que fazer essa balança, sabe? E eu percebo que as pessoas que têm mais visão já começam a fazer isso, entendeu? Que é um meio de você criar e ter cavalos bons muito mais baratos. E até vocês como criadores, né? Hoje a gente vê muito a banalização, né, de fazer potro. Ah, não, eu tenho uma égua mediana, tenho um cavalo mediano, vou juntar os dois, mas aí eu quero vender meu potro caro. Eu não vou vender meu potro por 50. Exatamente. Você fala, gente, mas como? Mas o que eu falei, é o que eu falo isso aí para todo criador, e é o que eu converso com a Carol. Falei para ela também, ela falou, tem uma égua X, não é tão legal, por que você não emprenha do barel e solta? Eu falei, não. Do barrel. Eu falei, não. O barrel ele só vai cobrir a égua que deu resultado. Se ela não correu 16, se ela não tem 50 pontos de registro de mérito, se ela não ganhou, ele não vai cobrir. Dentro da minha casa, ele não vai cobrir. Aqui, pode ser que quem compre a cobertura, mas dentro da minha casa ele vai ser proibido de cobrir. Eu prefiro dar essa égua que não me serviu ou vender muito barato do que cobrir do barrel. Sim. Cara, você já está andando para trás. Você já está, se ela não foi, ela pode ser uma boa matriz, pode, mas eu não tô pronto para pagar esse preço. Para testar se ela vai ser uma boa matriz. Lógico, mas você não sabe se a égua que correu 16, que tem 50 pontos de registro de mérito, vai ser uma boa matriz. Não, realmente eu não sei. Mas a probabilidade dela ser é muito maior. Com certeza. Então eu prefiro criar 4, 5 potros do barrel em éguas que correspondem a esse pré-requisito que eu fiz, do que criar 20, 30, 50 em qualquer égua, entendeu? Uma que o meu custo vai aumentar muito e outra que eu não vou conseguir dar atenção na geração que vier, entendeu? Sim. Porque se eu crio 4, 5, eu posso vender 2 mais barato para pessoas que eu sei que vai colocar em pista e montar 3 e dar oportunidade para esses cavalos mostrarem que eles são, entendeu? Então eu acho que é um pouco esse ponto de vista. É o criar pouco, mas criar bem, né? Que se você for ver bem é a receita do ST, né? Assim, para mim hoje ele é o maior criador. Maior e melhor, não maior em produção, não maior em ganho, mas maior em indivíduo e em saber o que está fazendo, entendeu? E é o que ele faz, entendeu? A receita de bolo está batendo na cara de todo mundo e muitas vezes você não quer ver, entendeu? Sim. E Rafa, hoje você acha que os atletas eles estão, mais preocupados com a imagem deles ou com a pista? Que a gente vê muito hoje a divulgação, internet, você acha que eles estão mais preocupados com a aparência ou com realmente o resultado ali? Na verdade, o que eu acho? Eu acho que existe uma procura muito alta por tempo. E eu discordo um pouco disso. Eu acho que a melhor pista, muitas vezes, não é a mais rápida. É a que oferece a mesma condição para todos os competidores. E que essa condição seja mais segura. Mas eu vejo uma crescente de pessoas procurando tempo. Gente, se você ganhar com 17,0 e você ganhar com 16,300, 16,500, você está ganhando o mesmo valor. Está ganhando a mesma premiação. Você ainda foi o melhor. Você ainda foi o melhor, exatamente. E é isso que o americano fala. O americano ele não pergunta o tempo que correu, até porque tem uma variedade de tamanho de pistas gigante. Mas ele pergunta quanto ganhou. O cavalo é bom a partir do momento que ele ganhou. E é o que eu falo pro Tosa. Para mim, se correr 16, correr 17, desde que eu ganhe, desde que eu pague a minha inscrição, tá perfeito. Então eu vejo essa procura
gigante, mas isso não é só pelos profissionais. Isso é pelo criador, isso é pelo proprietário, todo mundo procurando tempo. Gente, vamos procurar uma pista onde ela seja o mais segura possível. Lógico, essa procura por tempo tem feito as nossas pistas evoluírem demais. Eu vejo todas as pistas que a gente vai, essa procura constante, isso é muito legal. Sim. Porque a evolução parte da competição. Então isso eu acho bacana. Mas eu não acho tão bacana essa procura por tanto tempo. Tá? Mas isso é, como eu já disse outras vezes, é uma opinião do Rafael. E até a gente, né, como você trouxe, nós competidores, às vezes a gente entra numa cobrança, né, nossa com o nosso animal, o treinador com o animal, o coitado ali já não sabe nem pra onde ele vai mais. Não, e o que eu vejo, tipo assim, o cavalo foi e correu um 16.800, por exemplo, o resto da vida dele vai ter que correr 16.800 ou mais baixo, senão não tá bom. Cara, calma. O cavalo correu um 16.800, tá excelente, vamos trabalhar. Todo mundo quer que ele continue correndo isso ou mais baixo. Sim. Mas nem sempre vai acontecer, entendeu? E muitas vezes o cavalo, eu falo pra turma, né, até tirando tal, aquele dia ele não acertou, ele errou. Por isso que ele correu essa margem, entendeu? Mas não é esse cavalo, entendeu? Não é daquele tempo. Exatamente, entendeu? Mas as pessoas têm um pouco do romantismo de achar, nossa, entendeu? Mas isso aí é a cabeça de cada um, né? Sim, e a gente vê bastante isso, né? Alguns animais que dão uma marca, e aí a gente nunca mais vê esse animal, não entende, aposentou, o que aconteceu, né? Nossa, mas o que aconteceu? Pô, aquele dia ele errou. Foi isso, entendeu? E Rafa, você, né? Você é competidor, médico veterinário, marido, tudo isso. Como você junta tudo isso? Como é sua vida unindo essas três partes aí? Então, eu confesso que eu cheguei numa fase da minha vida, eu acho que até muito cedo, onde hoje eu nem procuro mais tanta quantidade, entendeu? Como mesma coisa na criação, mesma coisa nos cavalos, dentro do nosso aqui, eu cheguei num ponto que eu queria chegar. Hoje eu tenho bons clientes, costumo fazer o meu melhor trabalho possível para eles, entendeu? Quero que eles continuem do meu lado, quero que isso cresça, mas hoje o Rafael não procura mais quantidade, hoje o Rafael ele procura qualidade. Consegui criar uma carteira de cavalos legal, onde eu já estou em uma estabilidade legal, eu consigo fazer esse comércio, consigo fazer essa rotação, sempre fazendo o quê? Falando a verdade. O cara vem comprar um cavalo aqui em casa, a gente fala se o cavalo serve ou não serve. Eu vou atender na sua casa, eu falo se esse cavalo vai ficar bom ou se ele não vai ficar bom. A Carol, mesma coisa, eu falo, Carol, esse não é o caminho. E aqui em casa, a gente decide tudo junto, entendeu? Não tem, aqui não tem um prego, não tem um parafuso que não esteja a discussão da Carol e do Rafael. Ninguém é melhor que ninguém aqui dentro, entendeu? Existe essa conversa, esse trabalho mútuo. Então, eu vejo hoje, com 36 anos, que eu cheguei onde eu queria, entendeu? Lógico, a gente tem que evoluir, tem que procurar. Hoje eu falo pra Carol que eu tenho mais tempo para estudar, eu tenho mais tempo para ser melhor, tenho mais tempo para tentar um programa de diagnóstico melhor, que a gente já vem trabalhando isso, entendeu? Para uma evolução no diagnóstico no Brasil, entendeu? Então, falar bem a verdade para você, hoje eu me sinto realizado. Hoje eu consigo ter um equilíbrio entre família, cavalo, trabalho, esporte, religião, eu consegui achar esse equilíbrio, entendeu? Então, é o que eu falo, na Terra só tem a opinião de uma pessoa e a atitude de uma pessoa que me interessa, entendeu? E no céu, Deus, lógico, né? Acima de tudo. Lógico, você vai ouvir a opinião de um terceiro, lógico, se for uma crítica construtiva, sim, mas se a pessoa não gosta, tal, paciência, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente, eu aceito sua opinião. Sei que tem muita gente que não gosta, e pra mim não é um problema, entendeu? Sim. Vou continuar te cumprimentando, vou continuar te tratando bem. Eu já cheguei nesse equilíbrio, entendeu? Eu consegui atingir esse emocional. A paz emocional. Exatamente, por isso que eu falo, eu entro ali na pista, lógico que eu quero ganhar, eu quero fazer uma boa passada. Mas se não der certo, eu não vou brigar com ninguém, entendeu? Não vou sair xingando ninguém, não vou pôr a culpa no meu veterinário, não vou pôr a culpa no meu treinador. Eu sei que o Tota tá ali para fazer o melhor. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Você vai criticar o seu treinador, vai criticar o seu veterinário. Ninguém tem nada pra perder, cara. Tá todo mundo trabalhando junto. E eu vejo essa necessidade das pessoas em culpar alguém. Seja o treinador, seja o veterinário. A pista. Porque é igual no jogo de futebol, né? O cara tem 90 minutos pra jogar. Perdeu por causa daquela falta que o juiz não deu. Você teve 90 minutos pra jogar.
entendeu? Sim. Então eu acho que a gente tem, a Carol e eu, a gente criou essa maturidade de nos responsabilizar pelas nossas atitudes e não procurar um terceiro. Eu acho que a evolução, tanto mental, física, religiosa, parte por isso. A partir do momento que você responsabiliza um terceiro ou você compra alguém para resolver o seu problema, você não evolui. Sim. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Com certeza. E Rafa, teve um momento para você que foi muito difícil, dentro de pista, na veterinária? Eu falo que, até durante o leilão, eu falei, eu acho que esse ano foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu sofri 2 acidentes importantes. Um fraturei a clavícula, tive que pôr uma placa longe, doeu pra caramba, o outro braço com um cavalo. Então, nesse momento, eu acho que até isso parte um pouco de tudo isso que eu te falei antes, esse controle, entendeu? Isso me deu, me aprendeu a ver de uma outra forma, ver quem realmente está do meu lado, ver o que realmente eu preciso para ser feliz. Eu preciso ter, tipo, um carro de 500 mil, eu preciso ter uma fortuna, andar de Porsche, eu não preciso disso. Eu preciso ter 2, 3 cavalos que me façam feliz. Se não der para ter também, vamos ser felizes. Eu preciso de amigos bons, onde eu sei que, sim, eu tenho... Ah, Rafael, mas é fácil você falar isso. Eu falei, faço nada. Eu tenho amigos que eles são meus amigos, mas não são meus clientes. E mesmo assim eles continuam sendo meus amigos. Não tem problema nenhum. Você aceitar, tipo, que a outra pessoa pode ter uma opinião diferente... E, eu vou tentar prejudicar outra pessoa. Cara, de jeito nenhum. Não vou tentar prejudicar outra pessoa. Lógico, se meu amigo me pedir uma opinião, eu vou estar aqui para falar. Mas jamais eu vou tentar intervir nessa relação dele, como muita gente faz. Eu não parto desse princípio, não tenho isso como objetivo de vida e estou pronto para aceitar a opinião de outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que sim, esse ano foi um ano bem difícil. A veterinária, como se perguntou, é um ciclo, são altos e baixos, eu já entendi isso, entendeu? Um ano você vai estar, tipo, sendo super-herói, no outro ano você não sabe nada. Eu tive experiência, vou dar um exemplo, de ganhar 3, 4 anos, de fazer o melhor do ano, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, e a hora que eu falei que eu precisava que o cavalo ficasse parado, a pessoa me trocar. Mas tudo bem, cara. Tipo, você acha que os 3 anos apagou do que tem pra trás porque eu pedi pro seu cavalo ficar parado, porque eu falei que talvez esse cavalo não volte? Você pensou no bem-estar. Baseado em exame de ressonância, baseado com uma base muito forte para falar isso, não foi de achismo. Tudo bem, a gente vai continuar sendo amigo. Cara, sua vida segue, a minha segue, tudo bem, entendeu? Mas sim, para você conviver na veterinária, você tem que ter esse emocional. Não é fácil. A pessoa que entra despreparado, bom, os veterinários sabem o que eu estou falando. É uma gangorra, né? É alto e baixo, um dia você é um rei, no outro dia você é um burro, é o bobo da corte, entendeu? Mas, ok, perfeito. Só vamos. Exatamente, tô pronto para aceitar, entendeu? E como atleta, Rafa? Como atleta, eu tenho muita vontade de realizar várias coisas. Não só dentro dos 3 tambores, mas sim também no ciclismo. Eu e a Carol tivemos a oportunidade de fazer o Caminho da Fé, que era um caminho tanto desafiador no ciclismo esse ano, e a gente conseguiu quebrar bem. Tem outros objetivos de superação física, como o Brasil Ride no ciclismo, que é uma prova de 7 dias, que desempenha muito. A Carol sabe disso e também ela tem essa vontade também, mas isso é um limiar bem alto pra gente por enquanto. E no tambor, cara, eu falar pra você, você tem um desejo de correr uma marca? Não, eu tenho o desejo de continuar correndo. Entendeu? De ter bons cavalos, de ter um bom garanhão, de ter uma boa égua. E o que não for bom é o que a gente estava conversando ontem. Para mim, muitas vezes é bom para outro. Sim. Então eu estou disposto a desfazer do que não me serve, entendeu? Não ficar, e se for bem com o outro cara? Cara, se for bem com o outro cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero, entendeu? Que vá muito melhor com ele. Porque ele sabe onde está o celeiro, entendeu? E isso no comércio gira, é fazer o que a gente gosta, entendeu? E Rafa, o que o cavalo te ensinou sobre paciência, resiliência? O cavalo me ensinou muito, viu? Nossa senhora, eu falo que se tem alguém que teve todos os motivos para desistir, fui eu. Perdi uma égua em Araçatuba, como todo mundo sabe, durante uma competição, que talvez era a minha melhor égua naquela época, um acidente muito feio. A gente acabou perdendo e eu assumi isso como proprietário, como veterinário. Realmente foi um baque, mas eu entendo que acidentes acontecem.
Depois, na mesma época, eu perdi uma outra égua cara que eu tinha comprado. É, então, assim, se tem alguém resiliente no esporte, fui eu, porque tive maus cavalos, tive, puta, muita dificuldade. Cresci ouvindo do meu pai, principalmente, que cavalo era besteira, cavalo era coisa para rico, que cavalo nunca daria dinheiro. E hoje eu vivo do cavalo muito bem. Lógico, tive um suporte da minha família, do meu pai, da minha mãe, de toda a família gigante. Me deram uma base, estudei em faculdade federal, graças à base que eles me deram, fiz residência, fiz curso, mas eu cresci ouvindo isso. Mas isso nunca me abalou, entendeu? Acho que por isso, mentalmente forte, desde pequeno, né? Pô, não, mas é isso que eu quero. Ah, não vai dar certo? Não, mas vamos tentar. Vai dar certo, entendeu? Uma hora vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Mas, exatamente, quem decide se vai dar certo ou não é a gente. Se você acordar falando que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e lógico, se preparar para dar certo, não esperar cair do céu, vai dar certo. Não tem como não dar certo. Rafa, e agora perguntinhas rápidas, hein? Certo. Um cavalo que marcou sua vida. PG Blue Max, Dias. Ele? Não, sem sombra de dúvida. Aquele cavalo, só voltando a falar do Vetcheck, aquele cavalo tinha tudo para não ser o que ele era. E ele foi tudo o que a gente esperava que ele fosse. E mais um pouco, exatamente. Era o cavalo que todo mundo parava pra assistir. Aquele cavalo, ele era de uma inteligência fora do normal. Aquele cavalo, eu acho que marcou a geração dele. É uma pista favorita? Rafaela, né? Não tem como. Eu falo que os meus melhores resultados são aqui dentro. Não sei se por ser aqui dentro ou se por eu conseguir correr mais animais aqui dentro. Porque o meu custo cai bastante, obviamente. Mas é uma pista que não tem discussão, não tem o que falar, né? Tipo, Melhor conselho que você já recebeu? Melhor conselho? Eu acho que nunca desisti, né? Minha mãe sempre falou isso, acreditar e acordar acreditando, e é isso. E é isso que a gente faz, acreditar sempre. Pior perrengue de pista? Cara, pior perrengue de... Mas tem umas coisas engraçadas, né? Não, precisa. Puta, eu fui uma vez com a Linda, cara. Linda tá feia, mas eu quero dar Carol em uma pista e eu caí 2 vezes no primeiro tambor. Esse foi o pior perrengue. Eu falei, puta que pariu, minha égua não para de pé. Ô, mas tem mais 2, né? Exatamente, tem que não completar uma prova. Mas tudo bem, faz parte. Um hábito que te ajuda a manter o foco? Eu nunca deixo uma opinião negativa me influenciar. Pode estar caindo no mundo, a hora que eu entro em pista, eu tenho a capacidade de esquecer tudo que está acontecendo por fora, pode estar morrendo, pode estar caindo no mundo. Eu tenho muito essa capacidade de desligar, entendeu? Então, não, agora não. Agora é meu momento. Exatamente. E Rafa, veterinário ou competidor, qual pesa mais para você? Veterinário, né? Veterinário é o ganha-pão, né? Não tem como. Meu competidor é minha felicidade, é minha alegria. Pra mim é entrar ali e ser feliz. Dando certo ou dando errado, eu tô sendo feliz. Agora veterinário tem que entregar resultado. A hora que um cliente vai correr, é a hora que eu fico mais nervoso. Porque é o que eu brinco com os meninos. Se for bem, eu tenho mais 30 dias de serviço. Se for mal, eu não sei até onde eu tenho esse serviço, entendeu? Com certeza, fica mais nervoso quando os clientes vão passar. E Rafa, qual o seu título mais importante até hoje? Título. Olha, eu confesso, título, não foi um título. Eu confesso que quando o Bael correu 16.800 na BQM, que foi o primeiro dele, pra mim foi tipo assim, você tá no caminho certo. Isso pra mim eu acho que vale mais do que dinheiro, vale de qualquer outro título. Você ter, Deus falando, porque tem hora que você pergunta, será que eu realmente tenho o caminho certo? Será que eu tô no caminho? E Deus vai lá e fala, você tá no caminho. Eu acho que isso vale mais do que qualquer dinheiro, título, fivela. Pra mim, lógico, todo mundo quer ganhar. Mas saber que você tá no caminho certo é muito melhor do que um título. Com certeza. E quais são suas metas futuras, Rafa? Olha, eu tenho o sonho de, lógico, continuar vivendo do cavalo, de acabar de construir nossa clínica e construir o nosso, que a gente vai chamar de, vamos falar assim, de hotel, mas não vai ser basicamente propriamente um hotel. Tenho esse sonho e, cara, continuar sendo feliz, continuar podendo fazer o que eu gosto. Me preocupo muito com isso e não me machucar e não tentar levar essa vida atlética minha o máximo que eu conseguir, de 60, 70 anos. Por isso de ser tão regrado, de não beber tanto, de viver dentro de um limite.
porque, como eu disse pra Carol, não tem pressa pra morrer, não. Não, segura Tô a bem máscara aí, tranquilo, pelo amor tô de bem Deus. tranquilo. E Rafa, pra você, o que te motiva mais dentro de pista? Olha, não só dentro de pista, o que mais me motiva na vida é a pessoa falar que eu não posso. Se falar assim, você não vai conseguir, ah, Moreno. Eu não sei se é porque eu ouvi tanto isso na vida, que não vai dar certo, que não dá dinheiro, que se me falar isso aí você pode ter certeza que eu vou conseguir. A gente já sabe a tática, então. O Rafa vai não, correr, mas- vai nascer. Não, você não vai, hein, Rafa? não, aí nem que parece que eu falo, sangue ferve, falo, não, nem que seja Vou para provar que eu vou conseguir, entendeu? Mas não que sua opinião me importe, mas é eu canalizo isso como uma motivação e não como prejudicar minha imagem, não. Eu uso isso como motivação, entendeu? Vou falar pra você, vou admitir aqui em público que eu e o Rodrigo, a gente fala muito, né? Eu falo, quando eu tô com raiva ou quando eu tô com pessoas que, assim... Meio engolindo, né? Meio atravessado. Nossa, é aí que o negócio sai, são os menores tempos, são as melhores passadas. Parece que fala, não, gente, que isso? Eu falo que o nosso esporte, ele é o cavalo, ele é você, ele é atlético, mas ele é principalmente emocional. Se você conseguir controlar, não, acho que não só o nosso, né? Quase todo, você conseguir controlar esse emocional e querendo ou não, a bicicleta me ajudou muito nesse sentido, entendeu? Porque é muito mais um desafio mental do que um desafio físico, Sim. entendeu? Muitas vezes a sua cabeça fala, não vai dar certo, mas o seu corpo tá falando que não vai dar, que você não vai conseguir, mas fala, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e acaba dando certo. Então, eu acho que os grandes profissionais nossos, os grandes atletas hoje, tanto no tambor, tem esse controle emocional, tem esse trabalho emocional por trás. E eu vejo, só dando um exemplo de novo da Carol, que não querendo me vangloriar, não querendo atribuir bons resultados a mim, mas se você pegar a Carol pré-Rafael e a Carol pós-Rafael, ela saiu de uma competidora boa de rodeio, uma competidora muito competente de rodeio, para a melhor amazona da história da BQM. 6 awards, melhor do ano várias vezes, tanto geral quanto 3 tambores, recordes em pista. O PG, por exemplo, nunca tinha corrido um 16 com ela. A Cheyenne, a mesma coisa. Isso se depende a só o veterinário Rafael? Não. Eu acho que é um trabalho emocional. Por eu já vim dessa escola emocionalmente mais forte do que ela, que eu consegui fazer com ela. Carol, o chorar não vai resolver. O que vai resolver é se acordar no outro dia mais decidida, com mais vontade de vencer, com mais vontade de se preparar, e isso vai resolver. O chorar não vai te trazer nada. Se não tá em um bom dia, não monta. Se não tá em um bom dia, não monta. Não vai lá se você não estiver pronto para ir. Porque você vai estar dando cara a tapa. E não é legal. Só vai se você estiver pronto. E eu acho que esse trabalho, a Carol cresceu muito nesse sentido, sabe? Por isso que hoje eu vejo nela, uma pessoa extremamente capaz em todos os requisitos. E querendo ou não, eu acredito que eu ajudei muito nisso, entendeu? Nessa formação da Carol como pessoa, entendeu? Peguei uma menina peguei no sentido, né? Uma menina com todas as capacidades e hoje ela é uma mulher que tem, um leque de possibilidade, um leque de recursos, emocionalmente e fisicamente falando, gigante. Não, e assim, vocês dois, né? É que a Carol, eu digo a Carol porque pra mim ela é feminina, então pra mim ela é um exemplo, sempre foi. Mas assim, vocês dois são espelhos hoje, né? Foi o que você falou. Independente se estão ou não num bom dia, se vocês entrarem em pista, vão ter pessoas ali olhando vocês e falando, nossa, mas hoje eles não deram aquele resultado. E é o normal de acontecer, mas eu falo, falei com o Tota, o Tota ficou chateado, que o meu Grand Slam não foi um Grand Slam muito como eu queria que fosse, eu esperava que fosse melhor. Mas eu não estava num emocional, outras coisas de fora, assim, querendo ou não, pessoais, estava um pouquinho me atrapalhando. Lógico, eu tenho que separar, mas nem sempre. Não foi ruim, mas eu não consegui atingir o meu melhor. Falei, não se preocupa com isso, porque não era os cavalos. Eu sinto que eu não consegui entregar tudo que eles precisavam. Ainda assim, ficamos em quarto, em quinto, em sexto, mas eu achava que eu conseguiria entregar mais.
Somos ser humanos, né? Sim, normal. Que foi normal. até no papo com a Carol, é exatamente Sim. isso. Às vezes é uma cobrança tão grande, Sim. mas todo mundo esquece que vocês, independente de resultados, vocês são seres humanos. Exatamente, né? E erra também, né? Como os cavalos erram, a gente erra também, faz parte. Com certeza. E Rafa, se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje ou para quem não atingiu o resultado ainda esperado? Eu acho que são vários. Primeira coisa, procure pessoas honestas ao seu lado. Não vai no papo de qualquer um, não sai fazendo loucura, porque quem entra a trote, sai a galope do cavalo. Então procure pessoas honestas e acredite sempre, degrau a degrau, sem pisar em ninguém, sempre procurando, isso é o que eu falo para todo cliente, uma boa passada, não um bom tempo, uma boa passada, que as coisas vão acontecer, vão dar certo. Sim. E a gente está aqui para ajudar a todos. Com certeza. Rafa, só pra gente fechar, como foi pra você dar uma revisitadinha aí no seu passado, trazer um pouco da sua história, do seu ponto de vista? Lógico, me arrependo de algumas coisas que eu não fiz, mas eu acho que hoje, eu falo assim, né, felicidade é querer o que você tem, e sucesso é ter o que você quer. São dois pontos diferentes de ver. Eu acredito que eu tenho os dois hoje. Eu sou feliz e sou bem-sucedido. Lógico, eu quero mais coisa, almejo mais coisa, sim. Mas aquele sonho de criança, eu já consegui, entendeu? Agora eu estou graduando esse sonho cada vez mais. Sonho não, né? Estou no metas cada vez maiores. E é o que eu falei pra Carol, a gente conseguiu pagar o sítio antes do previsto, antes do programado. Isso foi uma alegria gigante, porque era um desafio muito grande, entendeu? Lógico, a pessoa vai falar, mas é gênero do Dirley, é filha do Dirley, tem um respaldo, na minha família tem um respaldo, mas a gente nunca se apoiou neles. A gente está escrevendo a nossa trajetória. Por isso a gente comprou o nosso sítio. A gente não construiu dentro do Rafael. Por mais que pareça ser dentro, isso aqui é nosso, entendeu? Isso aqui não veio de mão beijada, isso aqui veio conquistado. Isso eu acho mais bonito. A gente poder no futuro passar para os nossos filhos isso, você tem esse respaldo, você jamais ficará sozinho, você tem a base, você pode procurar, mas você vai ter que fazer por conta. Aqui o papai e mamãe não vai comprar o seu sonho, não vai comprar o seu desejo. E é isso que a gente pensa, e eu acho que é isso que a gente, no momento certo, vai passar para os filhos, ou para o filho. Ou seja, no momento certo, que também, embora muita gente pergunta, a gente não tem pressa nenhuma. Vocês estão novos ainda. Não, tá tranquilo. Mas é isso, né, Rafa? Sim. É vocês estarem fazendo a história de vocês. Exato. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Lógico, a gente nunca vai deixar de ser, ela ser a filha do Dirley, a filha da Rose, nunca, não é isso. Mas a gente tá agregando a essa história a nossa história, entendeu? A gente não tá dividindo, a gente tá somando. Eu acho que esse é o ponto. E se você vê, a gente casou em 2018, a gente tem 7 anos de casado. Se você ver o quanto que a gente pulou do 2018 para 2025, foi um salto que talvez muitos com o pai do lado não tenham dado esse salto, entendeu? Com apoio financeiro, eu falo. Sim. Então a gente fica muito feliz, entendeu? Não tem... Falo, Carol, a gente conquistou tanto, a gente é tão forte junto, e ela tem essa ciência também. Você é tão bem sucedido dentro da Cutter, eu também acho que eu sou tão bem sucedido dentro da veterinária, com o Sport Ex, com amigos, com tudo, que a gente só tem a agradecer. E o que vier daqui pra frente é lucro, entendeu? E aí só vem coisas boas, né? Sim, quando exatamente. Vocês estão bem, vibrando bem, só acontece coisa boa. Graças a Deus. Rafa, agradeço. Muito obrigada por estar aqui com a gente, topar esse bate-papo. É um prazer e uma honra, não só como veterinário, mas como competidor, ter você conosco. Muito obrigado, é sempre muito bom compartilhar de ideia, de conhecimento, e eu fiquei muito honrado em participar do Amadorcast com todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rafa. Obrigada por assistirem mais um episódio do Amadorcast, o podcast onde cada história é única.